Eu quero saudar a amada igreja com a santa e bendita paz do Senhor. Dizer que é uma bênção estar aqui, transmitindo um vídeo em direto. É bem verdade que ontem tive muitos transtornos a fazer o meu vídeo, mas eu espero que hoje tudo corra segundo a graça e a vontade do nosso Deus. E eu tenho uma palavra da parte do Senhor para transmitir aos meus irmãos, falando acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nos dias de hoje, quase não se fala da vinda de Jesus. Os cristãos hoje vivem uma vida como se Jesus já não fosse voltar. Esta promessa que o Senhor Jesus fez, Ele vai cumprir. Porque não há promessa nenhuma que o Senhor fez e que não cumpriu. Todas as promessas. É verdade, os nossos antepassados morreram na esperança de ver a vinda do Senhor. Mas o problema é que nós não queremos esperar no tempo de Deus. Não queremos esperar que as coisas se cumpram no tempo dele. Nós queremos que as coisas se cumpram no nosso tempo, e o ser humano por si só, ele é impaciente. O ser humano não tem paciência. Mas pela graça do Senhor, o ser humano deve adquirir o caráter de Cristo. E uma das coisas que tem no caráter de Cristo é a paciência. Amém? A paciência. Então, antes de dar início a este vídeo, eu quero fazer uma oração. Uma oração, porque, em primeiro lugar, esta palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E se não for o Espírito Santo a interpretar, não sei o que será de mim. Então, eu estou aqui para transmitir aquilo que o Espírito Santo transmitir ao meu coração, para eu poder transmitir ao povo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Assim sendo, eu vou orar. E você que está aí, meu irmão, do outro lado, me acompanha também em oração. Amém? É tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Eterno Deus, santo e justo, graças te dou, Senhor, nesta hora, por esta grande oportunidade que o Pai me concede, de mais uma vez poder estar aqui em tua presença, para te adorar, te exaltar e bendizer o teu santo nome. Nesta hora, meu Pai, venha sondar o meu coração. Venha sondar, Senhor, o meu profundo, o oculto e o escondido. Venha repreender, Senhor, todo o poder do mal. Perdoa todos os meus pecados, todas as minhas falhas. Perdoa, Pai, tudo quanto tenha feito no passado, presente e no futuro, Pai. Pai, abençoa esta palavra, que ela possa chegar aos quatro cantos deste universo e que ela não volte para ti vazia, antes faz o que te apraz. Que ela possa penetrar nos corações daqueles que irão ouvir, tudo para a tua honra e glória, Pai. Pai, usa-me como um canal de bênção para que eu possa propagar o teu evangelho e cumprir com a tua ordenança, e ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Mais uma vez te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, o tema da minha mensagem hoje é o arrebatamento. Este arrebatamento que muitos praticamente hoje vivem na esperança de que Jesus já não vai voltar. Mas, conforme eu já havia dito, Jesus vai voltar. Naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Assim sendo, nós vamos ler o livro de 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, o versículo 13. Amém? Você que está aí do outro lado, me acompanhando, meu irmão, eu vou pedir para você buscar a sua Bíblia Sagrada. Amém? Eu amo este livro. Este livro, ele a Bíblia é a nossa Constituição, a Bíblia é o nosso julgamento, a Bíblia é o nosso mandamento, a Bíblia é a verdade, a Bíblia nos mostra o caminho, a Bíblia são os meus olhos, a Bíblia é a luz para o meu caminho. Amém? Esta palavra maravilhosa é uma pérola sagrada, uma joia preciosa. Então, é importante que nós, como cristãos, não deve faltar, amém? Não deve faltar a Bíblia Sagrada nas nossas casas, como cristãos que somos. Assim sendo, vamos abrir o livro de 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, no versículo 13 até o versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai voltar. E daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Será que a igreja do Senhor, a noiva escolhida, está preparada para este grande encontro com Cristo? Será que nós, como igreja, estamos preparados para o encontro com o nosso Deus? Bom, a Bíblia diz que o arrebatamento, esta palavra arrebatamento, ela tem vários significados, não é? Arrebatamento quer dizer algo que é tirado à força, algo que é tirado de repente, à força, de repente, algo inesperado, algo que as pessoas, quer dizer, quanto mais as pessoas estiverem distraídas, ele vai acontecer.
O ladrão, normalmente, quando ele vem para arrombar as nossas casas, ele não avisa, ele não diz que vem para roubar ou para assaltar a casa. Não, senhora. O ladrão, ele projeta tudo e ele vê a hora e o momento exato em que ele deverá entrar em nossas casas. Porque se o ladrão, na hora em que ele viesse para assaltar as nossas casas, ele dissesse primeiro, vinha bater a porta e dissesse, olha, eu hoje venho assaltar a vossa casa, por isso preparem-se. Lógico que nós, sabendo que o ladrão hoje vem, porque ele até deixou um recado, o que é que nós faríamos? De medo de não ser levado nada de casa, e ninguém permite que um ladrão venha dentro de casa. A gente prepara-se até os dentes, armamos-nos até os dentes. Por isso é que hoje, dado o número de assaltos que as pessoas sofrem, por isso é que nós hoje, quando saímos para as ruas, vemos as casas, elas estão altamente artilhadas, outros inclusive já puseram cercas elétricas por causa dos constantes assaltos, gradeamentos, outros põem cacos, põem arame farpado, é tanta coisa para a nossa própria segurança, de modo que o ladrão dificulte a entrada do ladrão na nossa casa. E é o normal. E a vinda do Senhor não será diferente. Não será diferente por quê? Porque o Senhor Jesus também virá como o ladrão da noite. Amém? Ele não vai avisar o dia, nem tampouco a hora, mas ele deixou um aviso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi e disse que vai voltar. Jesus foi preparar um lugar para nós e ele, na sua palavra, disse-nos que vai voltar. Não é? E que nós temos que nos preparar. A noiva do Senhor, ela tem que estar preparada para este dia. A noiva do Senhor, ela tem que estar preparada para o arrebatamento. Porque a noiva do Senhor não está desavisada. Se nós olharmos para a parábola das 10 virgens, eram 5 prudentes e 5 loucas. Mas as 10 andavam juntas. E lhes foi avisado que numa determinada altura o noivo haveria de vir para vir buscá-las. E qual foi a orientação que o noivo deixou? Que elas tinham que estar preparadas, tinham que ter as suas candeias cheias de azeite. Tinham que ter as suas vasilhas cheias com azeite. O nosso Deus é tão bom, mas é tão bom, que Ele não deixa ninguém alheio à sua palavra, porque Ele é a verdade. Então a verdade, ela não pode estar escondida, louvado seja Deus. A verdade não pode estar escondida. A verdade, ela tem que ser falada, e Deus falou-nos a verdade. Ele disse, eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, venho para vos buscar. Mas para entrar neste céu, existe, ou ele exige algumas condições. Porque não se entra para o céu de qualquer maneira. Não se vai para o céu de qualquer maneira. Vejamos um exemplo. Quando nós vamos pedir emprego numa determinada empresa, essa empresa, ela tem exigências para um determinado lugar para ser ocupado. Ele tem exigências. Tem que ter formação superior, tem que ter inglês, dependendo do tipo de lugar ou de cargo que você vai ocupar. Fazem muitas, eles dão uma bateria de exigências. E se você não
se enquadrar naquelas exigências, você não vai entrar. Não vai mesmo. Porque são as exigências. E para Deus também não é diferente. Este modelo que nós hoje vemos no mundo é tudo copiado na palavra de Deus. O homem não fez nada mais, nada menos que copiar tudo na palavra do Senhor. Até as leis que hoje existem, elas são baseadas através da Bíblia. Só que o homem, ele é tão astuto que ele tenta fazer as coisas para não dar a entender que ele foi buscar a lei na Bíblia. Não. Ele não quer admitir que há um ser superior acima dele, que nos regula a todos nós. Se a gente olhar nos 10 mandamentos, a Bíblia diz não matarás. No Código Civil também diz não matarás. Todo mundo tem direito à vida. Então por que eles põem ali não matarás? Que todo mundo tem direito à vida. Ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. Está baseado em quê? Nos 10 mandamentos. Quer dizer, não matarás. Amém? Então, não é diferente. Para alcançar a eternidade, o Senhor nos dá alguns critérios, ou vários critérios. O problema é que o ser humano não está disposto a deixar as bagagens da vida. E quais são os critérios do Senhor para que você possa alcançar a eternidade? Primeiro, aceitar a Jesus. A primeira condição que te dá acesso é aceitar Jesus. Crer nele. Crer em Jesus, aceitá-lo, converter-se. Louvado seja Deus. Temos que nos converter, porque aceitar ou crer, todo mundo pode crer. Mas a conversão também já é uma outra condição. Quer dizer, eu tenho que abrir o meu coração, disponibilizar o meu coração para Jesus. Porque sem isso, se eu não disponibilizar, não tem como. Porque Jesus só entra no coração daqueles que se mostram disponíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não mostrar essa disponibilidade, então é impossível. A outra condição é depois que o Senhor Jesus entra no meu coração, eu tenho que aceitar que Ele faça as mudanças. E de que forma é que Jesus vai fazer as mudanças? O Senhor Jesus, Ele tem um caráter. E o caráter do Senhor Jesus é santidade. Quando o Espírito Santo de Deus ele entra na nossa vida, quando ele entra no nosso coração, ele tem o poder de convencer o homem do pecado. Só o Espírito Santo tem poder. Jesus tem poder de nos convencer do pecado. Mas ele só vai o fazer se realmente você quer que ele o faça. Ele diz assim: eis que bato a porta, se alguém ouvir, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor Jesus está batendo a nossa porta todos os dias. Jesus está batendo a nossa porta todos os dias. Mas eu me pergunto, se Jesus está batendo a nossa porta, será que nós não estamos a ouvir? Estamos a ouvir, sim, Senhor. O problema é que nós fazemos ouvidos de mercadores. Infelizmente, nós fingimos que não estamos a ouvir.
Mas Deus é cavalheiro. Ele bate, você ouve, mas o ignora, não tem problema. O que você decidir escolher hoje vai determinar o seu futuro amanhã. Por isso é que Josué diz na sua palavra: eu e mim, que Deus, vocês escolheram. Será que você escolheu servir ao Senhor ou servir a Satanás? Agradar a Deus? Se você quer agradar ao diabo, amém. Deus não se opõe a isso. Ele entristece, porque infelizmente as nossas decisões são erradas, na maior parte das vezes. Poucas são as vezes que o ser humano toma decisões certas. Se Deus não coloca a mão, a maior parte das nossas decisões, meus irmãos, muitas das vezes são erradíssimas. Então, quando nós nos convertemos e damos o livre espaço de Deus tomar conta das nossas vidas, louvado seja Deus, Ele vai mudar, Ele tem o poder de te convencer. Por isso é que Ele diz na sua palavra: vem conforme você está. Por isso é que a igreja, ela é considerada um hospital. Lá tem prostituta, lá tem bandido, lá tem ladrão, lá tem mentiroso, lá tem de toda espécie de pessoa. Lá tem toda espécie de pessoa. Não importa a condição, ele transforma ladrão em homem de oração. Ele transforma a prostituta em diaconisa. Ele faz coisas tremendas. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus Cristo tem o poder de mudar a nossa forma de ser, o nosso caráter. E eu às vezes fico assim: como é que o ser humano não quer este Jesus? Muitos dizem assim: eu vou na tua igreja fazer o quê? Ali mesmo estão os feiticeiros. Claro, o feiticeiro tem que ir para lá, porque ele tem que se arrepender, ele tem que se converter. Na tua igreja está cheia de fofoqueiras. Sim, ela tem que estar lá, é o lugar dela. Porque a igreja é um hospital, é o hospital dos hospitais, é a clínica das clínicas. Porque é naquele lugar onde todo tipo e gênero de paciente entra. Eu não vou à tua igreja porque tem lá um maluco. Sim, é o lugar dele, porque o Senhor expulsa demônio. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não vou à tua igreja porque ali as pessoas murmuram. Sim, ali é o lugar deles. Porque Deus tem como frear a língua do murmurador. Aleluia, glória a Deus. Deus transforma as pessoas. Deus tem poder de mudar a tua forma de viver. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Eu falo isso porque foi isso que Jesus fez na minha vida. Jesus mudou a minha forma de viver. Jesus mudou o meu ser. Jesus mudou a mulher que eu era. Agora já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje eu sou uma mulher que serve a Deus em espírito e em verdade. Eu também não queria ter um compromisso sério com Deus, não queria. E eu às vezes lamento ver as pessoas que
não querem um compromisso sério com Deus. É triste eu estar na igreja muitas das vezes e olhar para as irmãs, para os irmãos que vão para a igreja e estão ali, mas não querem deixar as bagagens da vida, não querem deixar que o poder do Santo Espírito os transforme. As pessoas se esquecem, né, que Jesus deu a sua vida. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Oh, glória, aleluia. Não foi em vão. Vocês pensam que aquele sofrimento todo que Jesus teve na cruz é para que você tivesse que tivesse acesso para ir para o inferno? Não. É para que você tivesse acesso livre de ter uma comunicação direta com Ele. É para que você pudesse andar no caminho da verdade, lado a lado, de mãos dadas com Jesus. Você pensa que o sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário, aquele sacrifício todo que Ele fez, foi em vão? Não foi. Era para que o teu nome estivesse inscrito no livro da vida. Para que você não fosse para o dia do julgamento final, porque muitos pensam que depois muitos pensam que vão para o julgamento final. Não. Não, não, não. Só vai para o julgamento final os ímpios, aqueles que nunca deram crédito ao Senhor. Mas, entre aspas, os ímpios e aqueles que viveram, que se converteram, mas nunca levaram a sério esse Cristo. Você que está na igreja, mas não leva a sério Jesus, você vai estar lá no juízo final. O teu nome vai estar lá no livro da morte, porque no livro da vida não vai estar. Então, eu às vezes digo, eu olho hoje, se me fosse dada a chance, aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Há quem diz que eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu me arrependo. Emília, eu me arrependo de tudo. Se me fosse dada a chance de eu voltar a nascer no ventre da minha mãe, eu voltaria. E eu iria querer ser uma nova mulher, mas desta vez já não iria cometer os erros que eu cometi no passado. Hoje eu entendo as lágrimas da minha mãe, as orações do meu pai e as promessas do nosso Deus. Aleluia. Elas se cumpriram na minha vida. Porque enquanto eu estava no mundo, a minha mãe orava, o meu pai orava, o Espírito Santo de Deus intercedia a meu favor. Ele sempre chamou por mim. Mas eu, não. Eu não queria compromisso com Deus. Eu queria viver uma vida mundana. Eu queria fazer as coisas que o Senhor não se agradava. Mas há uma coisa, meus irmãos. Deus é tão bom que mesmo eu estando lá no mundo,
o Senhor sempre falava para mim. Mesmo eu ignorando, o Senhor batia sempre a porta. E hoje, quando eu me lembro, aleluia, oh glória. Hoje, quando eu me lembro que se hoje eu estou viva, é pela infinita misericórdia do nosso Deus. Se hoje eu sou esta mulher, é porque a misericórdia do Senhor me alcançou. Quando eu me recordo que o sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário, aquele sofrimento todo, porque Jesus passou, ó noiva do Senhor, Jesus passou por um sofrimento. Jesus não lhe foi dado o direito de poder se justificar. Não. Jesus não lhe foi dado o direito de ter um advogado de defesa. Não foi. Porque ele também tinha direitos, sendo um ser humano. Porque ele veio na forma humana. Cada vez que Jesus abria a boca, o que os homens faziam com ele? Oh, glória, aleluia. O esbofeteavam. O esbofeteavam. Jesus foi espancado. Foi espancado. Jesus caminhou por aquelas ruas. Eu tive a oportunidade, não é para a minha glória que eu vou falar isso, não. Não é para a minha glória. Jesus foi espancado. Jesus caminhou naquelas ruas de Jerusalém. Meus irmãos, aquelas ruas de Jerusalém, graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer e de andei pelas ruas por onde Jesus passou. E hoje aquela cidade já está, desde os tempos de Jesus até os dias de hoje, aquela cidade já sofreu muitas transformações, o pavimento. Mas no tempo de Jesus, aquilo era só pedra. Aquilo era pedra, meus irmãos. Em cada sítio, e eles tiveram os homens que estão a tomar conta daqueles lugares por onde Jesus passou, em especial naquele caminho todo, o trajeto que Jesus fez. Então, em cada sítio aonde Jesus caía, eles colocaram uma espécie de uma numeração. E ali está assim, primeiro sítio onde Jesus caiu. Andou mais um pouco, outro sítio onde Jesus caiu. E aquelas ruas são extremamente apertadas. E em cada sítio aonde Jesus passou, cada caída dele é motivo de você refletir. Caiu a primeira vez, levantou.
toda a sua jornada, a sua caminhada, foi levando surra. Eu pude observar, porque eles lá têm os modelos dos, do chicote que batia Jesus. Aquilo é tudo feito de aço. E tem assim umas lamininhas. Eu pude ver, meus irmãos. Eu nem quis segurar naquilo. Eu apenas olhei assim. É só para te dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã. Com tudo isso que Jesus passou, esta surra toda que Jesus levou, como se não bastasse, os homens pegaram e colocaram nele uma coroa de espinhos. Os irmãos já imaginaram que é uma coroa de espinhos? E não são espinhos normais, não são umas coisinhas pequenas, são espinhos dos grossos. Estão a imaginar a nossa cabeça? Nós colocamos uma tiara, por exemplo, as noivas, elas quando colocam a tiara muitas das vezes ela não prende por si só, é necessário que no cabelo eles coloquem alguns ganchinhos para que a tiara não caia. Agora imagina, meus irmãos, imagina uma coroa de espinhos e daqueles bem grossos, elas penetrarem na cabeça de um ser humano, no cérebro, na parte sensível do corpo, que é a cabeça, que ele era mesmo para matar de vez. Para além da surra, transportar a cruz, mais os espinhos na cabeça, aquela coroa. Você consegue imaginar isso? Não consegue, meu irmão. Nós não temos nem noção do que Jesus passou, por isso é que nós brincamos com as coisas do Senhor. Por isso é que nós não demos valor devido às coisas do Senhor. Nós estamos na igreja, mas nós não temos um compromisso sério. Nós não queremos fazer a vontade do Senhor. Mas Jesus é o exemplo vivo, ele veio na obediência. Ele veio na forma humana. Vocês acham que Jesus não teve medo? Teve, porque ele era um ser humano, ele fez-se carne. Embora um Deus, mas ele se fez carne porque Jesus passou pelas mesmas paixões. Jesus também sentiu dor. Jesus também chorou. Aleluia, glória a Deus. Jesus também sentia pena. Jesus mostrou tudo. É o exemplo vivo até hoje, meus irmãos, que nós temos a seguir. Ele mostrou como o cristão deve viver. O cristão deve se afastar do mal. O cristão deve viver uma vida de santidade. Hoje nós não queremos nos santificar, hoje nós não queremos nos purificar. Hoje quase não se fala de santidade. E eu falo sobre a santidade porque para entrar no céu só com santidade, meus irmãos. Para entrar no céu não é qualquer um que vai entrar, conforme dizem aí muitas igrejas. A pessoa mata, rouba, se prostitui, mas quando rouba, que a sua alma descanse em paz. Nunca façam isso, meus irmãos. Nós cometemos muito o erro de dizer que a sua alma descanse em paz. Só descansa em paz aqueles que morrem em Cristo. Porque
Os que não morrem em Cristo, a sua alma não descansa, meus irmãos, não tem descanso, porque depois desta vida tem uma outra vida. Por isso é que aqui no livro de 1 Tessalonicenses, ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem. Aos que dormem, todo mundo que morreu está a dormir. Amém? Para não vos entristecerdes, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. O cristão não pode ficar triste quando o seu irmão morreu em Cristo. Para nós o morrer é ganho. Aleluia, louvado seja Deus. Quer dizer que se eu partir hoje, a igreja não vai se entristecer. É verdade, a família fica triste pela presença física, mas nos alegramos porque a nossa alma volta a casa. Nós vamos voltar no nosso lar de onde nós saímos um dia. Porque lá é o nosso lugar. Porque nós somos embaixadores do reino. E nós estamos aqui como estrangeiros, apenas cumprindo uma missão de serviço. Assim como existem as embaixadas em vários países, onde um grupo de pessoas vai lá exercer, tem um embaixador, tem um adido militar, tem um adido de não sei de quê. Não é diferente conosco. Quer dizer que todo cristão, verdadeiramente cristão, é um embaixador do reino. E a nossa missão é trazer as coisas do reino cá para baixo, para a terra. Por isso que na sua oração, Jesus, ele diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino. É o reino de Deus, louvado seja Deus. É o reino de Deus que tem que ser instalado aqui na terra. É isso que o Senhor nos manda. O Senhor nos manda anunciar a sua palavra como embaixadores do reino. Essa é a nossa missão, evangelizar, propagar. O reino de Deus é o quê? O reino onde nós saímos e onde nós um dia vamos voltar é o quê? É amor. Primeiro, nosso Deus, ele é Deus de amor. Ele não é um Deus de brincadeira, não é um Deus de ódio. Ele é um Deus de amor. Então, o caráter de todo cristão, embaixador, tem que ter o caráter de amor. Por isso é que ele nos diz, amai-vos uns aos outros como Cristo amou a igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus nos amou. Primeiro princípio de um verdadeiro cristão é o amor. Ele tem que amar. Se você não tiver amor, em vão é a tua peregrinação aqui na terra. Segundo o caráter do cristão, é viver uma vida de santificação. É se abster de toda a aparência do mal. É fugir de tudo e de todos e de mais alguma coisa. Mas muitas das vezes, como cristãos, o nosso comportamento não é dos melhores. Somos mais ímpios que cristãos. E muitas das vezes não há diferença entre o que serve e aquele que não serve. Muitas das vezes o mundo olha para nós e diz, não, esta é da igreja. Não, essa não tem nada que mostra ser da igreja. Como é que você vai conquistar uma alma? Quando a palavra de Deus diz que sede santos em toda a vossa maneira de viver, meus irmãos, santidade não é brincadeira. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Santidade convém à igreja. Não é sermos santos dentro da igreja e fora da igreja somos ímpios. A palavra de Deus não mistura.
O cristão verdadeiro, ele transpira a santificação. O cristão verdadeiro, ele transborda Jesus Cristo. Mas isso nós não vemos hoje. Quando alguém morre, recuando um pouquinho atrás, e se esta pessoa não morreu em Cristo, aquela família vai chorar, aquela família vai lamentar, porque aquela família não sabe onde aquela alma foi. Eles têm consciência de que aquela alma foi para Deus. Não, meus irmãos. Se as tuas obras não foram dignas, você não se converteu, você não se arrependeu, você viveu uma vida deliberada, fora dos padrões de Deus. E quando morre, só porque o padre está ali, a família acha que foi para o céu? Não. Isso é um engano. É o espírito do engano. Você não morreu em Cristo, então você não tem direito a acesso ao céu? Nem pensar. Por isso é que para entrar no céu, tem que ter qualidade. O inferno, tudo entra. No inferno, tudo entra. E eu vou só fazer aqui um reparo. Eu ontem, anteontem, eu postei umas imagens, mas eu sentia da parte de Deus de postar aquelas imagens. Aquilo que nós estamos a ver ali, maior parte das pessoas não crê. Até mesmo cristãos não acreditam naquelas imagens que viu. Porque as pessoas creem que o inferno não faz aquilo. Muitos creem que o inferno é só o fogo, que o sofrimento é só o fogo. Não. Conforme nós vemos as cadeias, elas só são a cópia daquilo que se passa no inferno. Só que isto, a teologia não te vai ensinar. A teologia não vai te ensinar. A teologia vai te falar do inferno, mas não vai te falar dos sofrimentos do inferno, porque isso são coisas espirituais. Eu estudei um pouco de teologia e nesse tempo não falei sobre isso, a não ser que eu tenha que fazer uma teologia mais profunda. Mas o pouco que eu estudei de teologia, meus irmãos, nem do inferno falou-se. A teologia é uma ideologia dos homens. São conhecimentos de homens que leram a palavra e entenderam do seu jeito. E hoje temos muitas teologias. Eu não digo que as pessoas não devam estudar teologia. As pessoas devem, sim, senhor, estudar, porque ela nos ensina a aprofundar como devemos ler a Bíblia. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que hoje, a visão espiritual que eu tenho, tem muita coisa que eu discordo. E eu vejo que hoje muitas são as pessoas, vou falar mais os ministros do Senhor, homens, pastores, evangelistas, pelo simples facto de terem feito a teologia, eles se ensoberbam, ficam soberbos, porque eu sou teólogo, eu estudei teologia, meu irmão. Você pode até ter estudado teologia, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus em ti, em vão é a tua teologia. O cristão tem que estar preocupado em ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Hoje a minha maior preocupação é quando estou a orar, se eu não sentir a presença do Espírito Santo, a minha oração não corre bem.
Então eu hoje olho e vejo como muitas são as pessoas que estão sendo induzidas em erro por causa da teologia. Eu já disse, não estou a dizer que é mau estudar a teologia, mas o mais importante é levar uma vida de busca constante a Deus. Viva uma vida de santidade, porque para entrar no céu, para ser arrebatado, você tem que ter o selo da santidade. Porque teologia não vai te levar no céu. O ser evangelista não vai te levar ao céu. O ser pastor não vai te levar ao céu. O ter uma igreja cheia de pessoas não vai te levar ao céu. Não vai. Você, querido pastor, você, querido ministro, o ter atributos, porque hoje eu sou o melhor, porque hoje eu prego melhor, porque hoje a minha igreja é a melhor, não vai te levar, não garante a tua eternidade. O que vai garantir a tua eternidade é uma vida cheia de santificação, é uma vida de devoção total a Deus. É levar almas para a eternidade e não levar almas para o inferno. Porque hoje as igrejas estão cheias, mas as pessoas não conhecem a palavra. Porque as pessoas hoje não leem a palavra. Como nós, como embaixadores do reino, o que nós estamos a fazer? Hoje as igrejas estão preocupadas em fazer formação, 5 passos para ser um homem feliz, 10 passos para ter um lar feliz, e é uma série de coisas que hoje as pessoas inventam para atrair as pessoas para a igreja. Cristão, nós não precisamos desses artifícios e artefactos para atrair pessoas para a igreja, não. A nossa missão é só evangelizar, é dar a conhecer o reino de Deus, é falar das grandezas do nosso Pai, do reino que nos espera, é mostrar que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é justiça, que Ele ama, mas também Ele corrige quando tem que corrigir. É mostrar para as pessoas que céu, céu, inferno, inferno. Conforme eu estava a dizer, eu postei aquelas imagens e muitas são as pessoas. Ninguém quase fez, mas o Senhor me disse que ninguém mesmo havia de comentar. Sabem por que as pessoas não comentaram? Porque as pessoas não creem. Os teólogos, em especial, vão dizer que aquilo é mentira, é invenção do homem. Claro, vocês não vivem experiências com Deus, vocês não vivem experiências do arrebatamento, vocês não têm visões, porque se vocês tivessem experiências com Deus verdadeiramente, vocês não diriam que é mentira aquelas imagens. Aquelas imagens são de uma jovem coreana que já aconteceu, uma irmã nossa em Cristo. Ela foi arrebatada. E o Senhor falou que havia de lhe mostrar o céu. Mas antes do Senhor lhe levar para lhe mostrar o céu, o Senhor lhe levou ao inferno. Muitos não creem no arrebatamento, mas nós temos na Bíblia. O apóstolo Paulo foi arrebatado. Ele disse: conheço um homem, não sei se no corpo ou se no espírito. Foi arrebatado até o 3º céu e viu um lençol branco. O apóstolo João foi arrebatado na ilha de Pátimos. E tantas outras pessoas foram arrebatadas. Eu mesma que vos falo, já fui arrebatada. Mas o Senhor levou-me numa dimensão que não me deixou ir para muito além. Mas o que eu vi eu não me esqueço até hoje. E porque um dia eu também duvidei dessas imagens. Um dia eu também duvidei do inferno. Porque eu dizia que Deus não é tão mau para permitir que o homem vá para aquele lugar e sofra da forma com que sofre. Mas Deus não
fé. Deus não fez o inferno para o ser humano. Deus fez o inferno para Satanás e os seus anjos. Só que, infelizmente, o homem não quer Jesus. Mas o homem quer morrer e ir para o céu. Não. Você vai para o lugar do pai que você serviu enquanto esteve aqui na terra. Ninguém vai comentar aquelas imagens. Eu, Emília, creio, porque eu já tive uma visão. O Senhor já me levou em visão para ver um pouquinho. Inclusive, nesta visão que o Senhor me deu, eu via uma cantora, não vou dizer o nome desta cantora, uma cantora muito conhecida, famosíssima, tem muitos seguidores. Ela tem, quer dizer, ela praticamente, posso dizer que ela casou-se com Lúcifer. Tanto mais que essa cantora, ela nem marido vai ter. Ela, para ter um dia marido, é a infinita misericórdia do Senhor, mas ela tem que se arrepender. E eu tenho orado muito por essas cantoras que fazem pacto com Satanás. E essa cantora fez um pacto muito terrível com Satanás. E eu vi essa cantora. Ela está na terra. Ela ainda está aqui na terra. Ela ainda canta. Ela tem fama. Mas, infelizmente, a alma dela já está lá no inferno. E da forma que eu vi aquela cantora, do jeito que ela é torturada lá no inferno, é horrível. Eu não sei se os irmãos já viram boi no espeto. Foi assim que o Senhor me mostrou essa mulher. Puseram o corpo dela numa lança, a partir daqui. E havia um ser que ficava ali e o fogo embaixo a sair. É assim que eu vi essa cantora. Eu estava no topo de uma montanha. Eu sei que eu estava com alguém. Não me esqueço nunca deste sonho. Às vezes Satanás quer confundir, mas eu não me esqueço. E eu via esta cantora, uma cantora muito linda. Mas infelizmente, se essa cantora não vir a se arrepender, a alma dela já está no inferno. Só que ela não sabe. Mas ela sabe do pacto que ela fez. Porque Satanás é astuto. Então, quando eu vejo que há pessoas que dizem que o inferno não existe e que no inferno não tem aquilo, meu irmão, minha irmã, não se engane. Porque enganoso é o nosso coração. Se há uma pessoa que mais falou do inferno, foi Jesus. Sabem por que Jesus falou do inferno? Porque ele esteve lá. Ele travou batalha com Satanás para receber a chave da morte. Jesus hoje é que tem o controle do inferno. Porque se Jesus não tivesse o controle do inferno, meus irmãos, eu não sei o que seria de nós. Quando eu vejo que as pessoas não creem que no inferno é sofrimento. Nós temos a história do rico e do Lázaro. É um exemplo que o Senhor só nos deu esse pingozinho. O homem rico, ele vivia bem na sua vida, tinha de um tudo. E Lázaro não tinha nada, comia das migalhas. Só que há uma diferença. Lázaro servia a Deus e aquele homem rico não. Ele até conhecia a palavra, mas nunca serviu a Deus. O que aconteceu? Lázaro morreu e foi para a eternidade. E ele foi para onde? Para o inferno, no sofrimento. E de lá do inferno ele conseguia ver Lázaro. Aquilo foi tudo permissão de Deus. Porque quem está no inferno não pode ver quem está no céu. Mas o Senhor permitiu, porque Ele está nos a dar um exemplo de como o inferno é tão real. Meu irmão, você se não quer crer nas imagens que você viu, problema seu. Se você acha que aquilo é invenção daquela jovem, você acha que ao postarem aquelas imagens é para lhe amedrontar? Não, Jesus não quer te amedrontar. Jesus só quer que você saiba que se você não lhe escolher hoje, o lugar para onde você vai. Mulheres
na igreja. Não se vê nenhuma diferença da mulher que serve e da mulher que não serve. Não estamos a ver hoje essa diferença nas igrejas. As mulheres hoje vão para a igreja vestidas de qualquer maneira. Não são chamadas a atenção. O pastor não chama a atenção, o pastor não exorta. A esposa do pastor não exorta. Sabem por quê? Porque a esposa do pastor também se veste da mesma forma. O pastor não exorta os crentes. Sabem por quê? Não exorta as suas ovelhas. Sabem por quê? Porque ele também veste do mesmo jeito. Ele veste do mesmo jeito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tem que haver diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Malaquias 4, no seu versículo 18, 19, fala: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. E outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Tem que haver diferença entre a mulher cristã e a mulher ímpia. Tem que haver diferença entre o homem cristão e o homem ímpio. Hoje, o ímpio está a evangelizar o cristão com a moda. A moda está a entrar nas igrejas de uma maneira, numa velocidade terrível. Hoje a mulher cristã põe cabelo. Se eu bem sei, no passado, as nossas mães, eu nunca vi a minha mãe com isso. E no passado já existia. As maquiagens sempre existiam. Mas eu me lembro das santas do passado. Eu era pequenina, mas eu me lembro das minhas professoras. Eu nunca vi a minha professora Madalena de maquiagem. Eu nunca vi a irmã Grácia de maquiagem. Eu nunca vi a irmã, a esposa do nosso pastor Cabral, minha professora. Nunca vi essas mulheres de maquiagem, nunca vi essas mulheres vestidas de calça, nunca, nem lá fora já me cruzei com elas, nunca as vi, nem com maquiagem, nem com brinco, nem expostas, nunca vi. Elas não são mulheres retas, elas mostram santidade. A nossa diaconisa Constância, esposa do nosso falecido pastor Panzo. A nossa mamã Constância, ela sempre foi uma mulher que lutava contra as vaidades no meio da igreja. Ela não aceitava isso, porque ela sabia o Deus que ela está a servir. A mamãe Constância sempre soube o Deus que ela está a servir e ela sabia que ela tinha que marcar a diferença sendo esposa de um líder. Hoje estamos a ver as esposas de ministro com os cabelos compridos, brincos, maquiagem, põem cílios, pintam as sobrancelhas. Eu me pergunto, será que Deus usa essas mulheres? Será que o Espírito Santo toma a boca dessas mulheres? Uma coisa, Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, independentemente do que você vai pregar, você pode até ler a palavra, você pode até pregar a palavra, mas isso não te garante a tua eternidade. O que vai garantir a tua eternidade, meu irmão, minha irmã, é a tua vida de santidade. Por isso é que hoje muitos são os ministros que não conseguem mudar a igreja. Por quê? Porque eles abriram a libertinagem dentro da igreja. Hoje, dentro das igrejas, sabem por que não se fala do arrebatamento? Porque temos medo de perder os crentes. Sabem por que nas igrejas hoje não se fala das vestes? Temos medo de perder os dízimos e as ofertas. É verdade. É a mais pura verdade e ela tem que ser dita.
Se há uma coisa que eu admiro no nosso pastor, ele é um homem mal falado. Falam mal dele. É normal, quem não conhece, mas Jesus lhe conhece bem. Ele diz, eu prefiro 5 crentes dentro da igreja, mas eu sei que eles vão para o céu do que ter uma multidão e saber que eles vão para o inferno. Porque os pastores darão conta de cada ovelha que você está pastoreando, você vai dar contas a Cristo. O Senhor vai te perguntar por que aquela alma foi para o Senhor vai te perguntar isso. Por que aquela alma foi para o inferno? O que faltou? O que faltou no ensino para você fazer com que aquela alma fosse para o inferno? Pastores não têm autoridade sobre as suas mulheres. As mulheres fazem o que fazem dentro das igrejas. Isso é triste, meus irmãos. E eu hoje falo, eu tenho essa capacidade de falar mesmo assim. Por quê? Porque hoje eu sou uma mulher transformada. Eu, no passado, era ímpia. Embora ter nascido num lar cristão, mas eu era ímpia. Porque eu não queria nada com Deus. Eu não queria viver uma vida com Deus. Mas quando o Senhor me chamou, porque o Senhor atendeu a voz da oração dos meus pais, que hoje as promessas cumprem na minha vida. E tudo que eu sei hoje, se soubesse no passado, eu não faria jamais o mal que eu fiz a Deus. Eu não digo que eu fiz mal aos meus pais. É verdade, trouxe decepções, mas eu digo que eu fiz mais mal a Jesus. Porque quando eu me lembro e eu vejo aquilo por quanto o Senhor Jesus passou por minha causa, eu me sinto culpada. E quando o Senhor Jesus tomou conta da minha vida, Ele mudou o meu ser, Ele me transformou. E as coisas velhas que eu fazia, hoje eu já não faço mais. Muitas pessoas não dão-me crédito, não acreditam na minha mudança. Mas eu não estou preocupada, meus irmãos. Porque eu sei que o meu Deus, aleluia, o meu Jesus, a quem eu sirvo em espírito e em verdade, esse me dá crédito. Eu não preciso de crédito de homem nenhum. Não preciso de crédito de ninguém. Mas eu prefiro ter crédito no céu. E eu sei que no céu eu tenho crédito. Porque eu me esforço. Eu luto. Fraquezas, eu tenho muitas. Debilidades, eu tenho muitas. Mas eu me esforço. Eu me esforço. Então, meus irmãos, para lhes dizer que o arrebatamento, ele vai acontecer a qualquer momento. Eu me pergunto, será que você está preparado para este dia? O arrebatamento não será conforme muitos pensam. Não. O arrebatamento, ele será silencioso. As pessoas, muitos estarão a dormir, muitos estarão distraídos em festas, porque Jesus vai nos encontrar todos despreparados, todos desorganizados. Por isso é que ele diz, será que quando Jesus voltar achará fé na terra? Não vai, eu digo que a fé já se foi. São poucos os que têm a fé. Jesus vai voltar. Será que você está preparado para esse dia? O arrebatamento não vai ter nenhuma câmera fotográfica, nenhum telefone, nenhuma televisão que vai gravar este momento, porque o nome diz arrebatamento repentino. Amém? Repentino, arrancados à força.
aquilo vai ser vu. Os anjos vão vir recolher os escolhidos. E nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Vai ser um dia glorioso para os que subirem. Porque eu e Emília tenho noção que eu vou deixar todos os meus problemas aqui na terra. E os que ficarem, meus irmãos, é só lamentar. Eu não quero ficar. E eu luto para não ficar. Por isso eu procuro me santificar. Eu procuro a obediência e não o sacrifício. Eu não sigo homem. Eu não sigo mulher. Eu não sou seguidora de homem algum ou mulher alguma. Eu sou seguidora de Jesus. Porque se eu seguir o homem ou a mulher, eu vou pecar. Porque eles são homens como eu. E os homens falham. Mas Jesus não falha. Então eu procuro ter o selo da santificação. O nosso corpo tem que transpirar a santificação. Jesus vai vir como ladrão da noite. Muitos vão despertar, já não vão encontrar os filhos, não vão encontrar as mulheres não vão encontrar os esposos, as grávidas, os filhos vão desaparecer na barriga, vão dar à luz. Aquilo vai ser um pânico. Vai ser um pânico terrível para os cristãos que ficarem. Mas será que haverá segunda chance para os cristãos que ficarem? Eu vou falar disso amanhã. Haverá chance para os que ficarem? Amém. Eu vou falar desse tema amanhã. Mas, Igreja do Senhor, você cristão, você que diz ser cristão, cuidado com a tua vida. Cuidado com o nome que carregas, Jesus. Não faças envergonhar a Cristo. Mostra que você realmente é justo, que você é cristão. Porque o ímpio, ele se espelha no cristão. Não é o cristão que tem que se espelhar no ímpio. Mas o ímpio se espelha em nós. Hoje, eu no meu local de trabalho, muitas querem se espelhar em mim. No princípio, quando a mudança em mim, o Senhor Jesus começou a fazer a mudança em mim, foi um alvoroço, aquilo provocou pânico. Porque as pessoas começaram a ver, Emília, tu já não és a mesma pessoa. Emília, tu já não és aquela mulher que... Por que tu, Emília, deixaste de usar cabelo? Porque antes da minha transformação, eu era uma ímpia. A ímpia faz tudo. A ímpia faz tudo que o seu pai lhe manda. E eu apenas era um veículo para mostrar às outras aquilo que o meu pai, que era Satanás, mandava fazer. Põe cabelo, põe unha, põe brinco, põe maquiagem, usa calça apertada, usa calça apertada. E eu vou falar sobre as vestes. Mulher cristã tem que marcar a diferença. Onde é que está escrito que a mulher cristã pode usar calça? Não está escrito na Bíblia. A Bíblia te condena, diz, não verás veste da mulher no homem, nem veste do homem na mulher. Qual é a veste do homem? É a calça. Qual é a veste da mulher? É a saia. O homem não põe saia, nem mulher põe calça. Mas isso hoje vão dizer, não, mas na Bíblia não está escrito, e a calça é calça do homem, é calça de mulher. Pois, desde que Satanás viu o alfaiate, esse é o problema. Nós queremos seguir a moda de Satanás, mas a Bíblia diz como a mulher cristã deve andar. Não é verdade? A mulher cristã tem que andar em traje honesto, não com pérolas ou brincos, mas como convém às santas. Será que você já se preocupou em saber como as santas do Senhor se vestiam? Há quem diz, mas as santas do Senhor se adornavam. Quem foi que disse que as santas do Senhor se adornavam? Qual é o capítulo, o versículo que diz que as santas do Senhor se adornavam? Se adornavam com quem, minhas irmãs? Se adornavam com a presença do Espírito Santo. O
das mulheres tem que ser o Espírito Santo. É isso que o Senhor quer. Quando você coloca um brinco ou uma joia, é um ídolo na tua vida. Quando você põe um batom, é um ídolo, é para chamar a atenção, para os homens olharem para ti. Quando você põe um cabelo comprido, é um ídolo, é para você chamar a atenção do homem. Quando você põe uma calça, também é para chamar a atenção do corpo que você tem. Um dia eu vou falar das vestes. E eu vou vos mostrar aquilo que a teologia não te ensina. O Espírito Santo me ensinou a mim. O Espírito Santo me ensinou e hoje eu sou uma nova mulher, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, é que tudo se fez novo na minha vida. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As pessoas têm que perceber. O apóstolo Paulo, quando disse, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a verdade. Já não vivo mais eu, porque tudo que eu fazia no passado, ele deixou de ser o perseguidor dos cristãos, agora ele passou a ser perseguido. Ele começou a sentir na pele aquilo que ele fazia aos outros. Mas ele tinha uma coisa, ele tinha um Deus que lhe confortava. E é isso que eu hoje tenho. Pensam que eu não sou tentada, pensam que eu não passo por tentação por causa da vaidade, passo. Mas eu me seguro em Deus. E eu dou graças a Deus porque eu tenho um esposo que é cristão e ele me apoia. Vocês pensam que eu também não olho nas pessoas, nas minhas colegas, todas bonitas, com aquelas... Mas não. Aquela é beleza de Satanás. Não é a beleza que Deus nos dá. Porque quando você coloca maquiagem, você altera a tua beleza. Servas do Senhor, nós somos lindas, perfeitas, aos olhos de Deus, fomos feitas à imagem e semelhança. Será que a igreja estará preparada para o arrebatamento? Será que você, meu irmão, está preparado para o arrebatamento? O arrebatamento poderá ser hoje ou amanhã, ou daqui a instantes. Nós não sabemos. Mas suba na primeira ressurreição. Suba, vá ao encontro de Cristo. Não fique no arrebatamento. Porque os que ficarem, eu vou falar amanhã. Pense na cruz de Cristo. Pense em tudo que Jesus passou por tua causa. Será que vale a pena o sacrifício e não a obediência? Eu prefiro obedecer. Eu sigo a Cristo, porque Jesus Cristo é obediente, nos ensinou a obediência. Eu prefiro ir para o inferno sem as orelhas do que pôr os brincos por causa da vaidade. Eu prefiro ir para o céu sem as orelhas do que ir para o inferno com o corpo todo. Eu prefiro ir para o céu sem os lábios por causa do batom do que ir para o inferno com o corpo todo. Creia que o inferno é real. É tão real quanto o céu. Jesus vai voltar. E esse dia ninguém sabe. Igreja do Senhor, esteja preparada para o grande encontro com Cristo. Amém? Que a graça do Senhor, nosso Deus, esteja com cada um de vós. E que essa mensagem ela possa falar profundamente ao teu coração. Amém? Que o anjo do Senhor acampe ao redor de todos nós. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui, a falar das suas grandezas, a falar deste grande dia que vai acontecer. Eu anseio por esse dia. Eu, meus irmãos, com toda a sinceridade, eu não vejo a hora de Jesus vir buscar a terra, o seu povo. Mas a causa do Senhor não vir buscar o seu povo até hoje é porque Ele quer que as pessoas se arrependam. O Senhor quer alcançar as pessoas todas. Esse é o desejo do nosso Deus. E eu desejo que
os meus irmãos se sintam confortáveis com essa mensagem e que reflitam mesmo bastante sobre a vossa vida, sobre aquilo que vocês querem, se realmente estão preparados para subir ao encontro com Cristo, se realmente estão preparados para o encontro com o Senhor nas nuvens, se têm certeza que os vossos nomes estão escritos no livro da vida, se tiverem essa certeza, meus irmãos, amém. Mas se não, procurem se santificar, meus irmãos, amém. Procurem se santificar, procurem andar na presença do Senhor, procurem buscar a Deus em espírito e em verdade. Não brinquem de ser cristãos, porque até Satanás não brinca de ser cristãos. Não permitam que a globalização, que o mundanismo, que essas igrejas profanas vos dizem que, não, isso não é pecado, não é pecado. Para Deus não há pecado, nem pecadinho, nem pecadão, tudo é pecado. Porque Ele é santo e a sua palavra não mistura. Amém? Que a graça do Senhor esteja com todos e eu vou orar antes de terminar. Pai Santo, Pai bendito, obrigada, meu Deus, pela tua infinita misericórdia. Obrigada, Pai, porque o Senhor falou grandemente para o teu povo. Pai, que esta palavra não volte para ti vazia, antes faz o que te apraz. Obrigada, meu Deus, por tudo. Obrigada, meu Pai, pela vida e respiração. Pai, que cada alma que ouvir esta palavra, ela possa sentir o poderoso toque da tua mão e que vidas possam ser transformadas e alcançadas. Obrigada, meu Pai, por este momento glorioso que estiveste aqui comigo. Espírito Santo de Deus, obrigado porque és o meu guia, és o meu tudo. Senhor, muito obrigado. Pai, eu quero pedir que o teu anjo acampe ao redor das nossas casas, das nossas vidas, da vida dos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor permite que usemos esta ferramenta para a propagação do teu evangelho. Eu te agradeço e pela manhã despertai-nos, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Amém. Que cada um se sinta abençoado. Amém. Que os meus irmãos possam ouvir essa palavra. Amanhã eu estarei aqui falando sobre as grandezas do Senhor. Haverá chance para os que ficarem? Amém. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a todos, rica e poderosa. Amém. Deus abençoe. Um beijinho no coração para todos hoje. Amém.